Neste módulo, nós temos o objetivo de apresentar o histórico das emoções, seus conceitos e falarmos das emoções básicas e das pré-emoções. Com relação ao histórico das emoções, o primeiro interesse científico, genuinamente voltado para as emoções, se deu a partir do trabalho do inglês evolucionista Charles Darwin. O Darwin escreveu em 1876 um livro chamado A Expressão da Emoção no Homem e nos Animais, e o fator de motivação de escrever esse livro foi observando o comportamento dos filhos dele e dos cães de caça que ele tinha. Ele observava que os filhos tinham ciúme, raiva, tristeza e medo, e os cães tinham o mesmo padrão de emoção. A partir daí, quem conhece o trabalho do Darwin sabe que o Darwin, como um evolucionista e um observador da natureza, busca uma linha, uma coerência comum entre aquilo que existe na espécie humana e aquilo que existe na espécie de animais. Então, o que o Darwin fez foi constatar que as emoções são filogeneticamente transmitidas, ou seja, elas são na natureza das espécies. O grande problema é que a teoria darwiniana ficou, vamos dizer, na geladeira por um período bastante longo, porque as ideias do Darwin foram ligadas às ideias de Malthus, de Galton, de melhoramento genético. E um dos principais responsáveis por se confundir o darwinismo com essas ideias de direita, de melhoramento genético e de extrema direita, foi o Spencer. O Spencer era um primo do Darwin e resolveu, acho, pegar carona, né, no pensamento darwiniano e promover uma espécie de compreensão da economia e das relações sociais à época, e criando o que ele chamou de darwinismo social. A partir daí, então, Darwin fica no esquecimento. Na teoria darwiniana também, em momento algum, Darwin conseguiu, por isso chamada teoria, o Darwin não explicou, por exemplo, qual era a forma de transmissão dos caracteres, como é que se passavam os caracteres de uma população para outra, né, dos seus descendentes, como é que se passavam esses caracteres adiante. E isso, um contemporâneo de Darwin, o Mendel, trabalhava num mosteiro. Os trabalhos de Mendel só vieram à tona em 1923, quando então se descobriu que a via de transmissão desses caracteres era o gene. A partir dos anos 40, Watson e Crick decifram a estrutura do DNA como bases hidrogenadas, dupla hélice ligada por bases hidrogenadas, e a partir de então há um grande desempenho, um grande avanço da biologia molecular. E a partir daí então, aquilo que era considerado uma teoria do trabalho de Darwin passa a ser comprovado. Todavia, o Darwin só vai ter uma expressão maior dentro das ciências do comportamento a partir de 1975, quando o Edward Wilson, que era um professor de entomologia de Harvard, escreve um livro chamado Sociobiologia, a Nova Síntese. E a partir desse livro, ele é considerado um marco, um divisor de águas na história da ciência, porque a partir de então é impossível a gente falar hoje de neurociência, de psicologia, de ciências do comportamento, de etologia, de ciência animal, sem falar como uma linha de base dentro da epistemologia dessas ciências em Darwin. Um segundo cientista muito importante com relação às emoções chama-se Paul Ekman. Paul Ekman é um cara que acabou popularizando também o estudo sobre as emoções. Paul Ekman é um consultor de uma série do Netflix chamada Lie to Me. Paul Ekman foi o consultor da Disney Pixar no filme Divertidamente, que é um filme muito interessante, porque ele acabou popularizando o conhecimento sobre as emoções e, ao mesmo tempo, mostrando a importância das emoções e a relação das emoções com a saúde mental. O Ekman foi o cara que conseguiu provar aquilo que o Darwin não tinha provado, e sim apenas postulado. E ele conseguiu, então, mostrar que as emoções são filogeneticamente transmitidas e são transculturais. Ele conseguiu fazer isso através do trabalho com populações bastante isoladas, populações aborígenes, por exemplo, da Austrália, da Indonésia, da Micronésia, Polinésia, onde esses grupos, então, bastante isolados, sem comunicação com o mundo tecnológico, com o mundo da informação, conseguiam identificar um grupo de emoções, que ele chamou de emoções básicas, da mesma maneira que pessoas que moram em Nova York, São Paulo ou qualquer outro lugar do mundo. Ele conseguiu isso fazendo pranchas com a expressão das emoções. Então, por exemplo, mostrava para um indivíduo de pesquisa a cara de uma expressão raiva printada
numa prancha e perguntava para o sujeito que rosto era aquele, o que ele identificava. E é óbvio que ele nomeava a emoção conforme a sua língua. Então, para saber se ele queria dizer exatamente aquilo, Ekman pedia uma narrativa acerca daquela expressão. Então, por exemplo, a expressão raiva dizia quando é que você sentiu isso, como é que é o nome disso. O nome é conforme a cultura, conforme a língua. E quando é que você sentiu isso? Eu senti isso quando a população do norte atacou, por exemplo, a nossa tribo, num período que os homens estavam fora, caçando, roubaram animais e destruíram parte da nossa plantação. Então, o que você sentiu? Sentimos raiva. Eu senti raiva, os meus amigos, a minha tribo sentiu raiva. E o que vocês fizeram, então? Nós revidamos esse comportamento, ou seja, aí nós temos uma expressão perfeitamente adequada ao campo semântico da raiva, aquilo que a raiva representa, e ainda um comportamento de revidar, um comportamento de agredir, um comportamento de se defender. O Ekman, então, consegue provar que há um grupo de 6 emoções básicas e que essas emoções são humanas, fazem parte de toda a população, são também pertencentes ao reino animal, como o Darwin havia postulado, mas elas estão embrenhadas, elas fazem parte do nosso DNA e têm um viés adaptativo e o que a gente vai chamar posteriormente de regulação emocional está extremamente relacionado com a nossa capacidade de saúde mental. Na segunda metade dos anos 90, um cientista chamado Antônio Damasio, que à época tinha o maior centro de mapeamento cerebral no mundo, junto com a sua esposa Ana Damasio, em Iowa, nos Estados Unidos, escreveu um livro de divulgação científica que ficou muito conhecido, chamado O Erro de Descartes. E o que o Damasio quis dizer com esse livro chamado O Erro de Descartes? Na verdade, Descartes é um dos pilares da população ocidental relacionado à filosofia e ao conhecimento científico e à primazia da consciência, dos processos cognitivos. Então, penso, logo existo. Na verdade, coloca-se, então, uma demasiada importância no ato de pensar para o ser humano. O que o Damasio acaba demonstrando no erro de Descartes é que, na verdade, a gente sente, logo existe, porque nós nascemos com sistemas, com uma circuitaria neural pronta desde muito cedo, desde o nosso nascimento e até mesmo antes do nascimento, durante o processo gestacional, a categorizar e identificar mensagens emocionais. Na verdade, então, as nossas crianças são seres emocionais que acabam desenvolvendo sistemas emocionais. A nossa consciência vai começar a aparecer dentro dessa modalidade que a gente conhece hoje, de ter uma tela mental, de identificar as coisas, a partir de 3 anos de idade, quando uma área do cérebro chamada hipocampo ficar madura, e essa área vai ser responsável pela retenção das nossas memórias, pelas memórias autobiográficas, vão dar a identidade de quem nós somos. Mas, de fato, a partir dos 3 anos de idade, a gente começa essa coleta de informações autobiográficas, fazendo a construção da nossa identidade. Mas a nossa consciência só vai ficar mais desenhada, mais próxima ou mais pronta, né, para um aprendizado mais sofisticado, mais subjetivo, mais representacional, a partir de 6 anos de idade, quando há então o segundo grande bloco de maturação neuropsicológica. A partir daí a gente pode dizer que a gente já tem uma consciência mais delineada e uma consciência mais capaz de dar uma significação mais real, mais realística e mais conectada com o social dos fatos, daquilo que ocorre na nossa vida. Então, vamos entender essencialmente a importância das emoções para o desenvolvimento humano. Na verdade, desde que nascemos, somos seres emocionais e até praticamente os 6 anos de idade, nós vamos ser conectados a sistemas que nós vamos chamar de esquemas emocionais. Esses esquemas adquirem uma primazia fundamental, porque tanto Paul Ekman quanto Antônio Damasio dizem o seguinte: as cognições são secundárias, derivadas das emoções, e não só derivadas das emoções, como também influenciadas pelas emoções. Quer dizer, então, que as nossas crenças centrais, a maneira como a gente vai enxergar o mundo, como a gente vai se enxergar no mundo, inclusive, são derivadas de esquemas emocionais primários, de vivências emocionais muito precoces, que a gente começa a desenvolver já no útero. Chegou a hora de a gente falar um pouco do conceito das emoções.
Se a gente já falou lá do trabalho do Darwin, do trabalho do Paul Ekman e do trabalho do Antônio Damasio, chegou a hora de a gente entender um pouquinho, afinal, o que são emoções. As emoções são processos fisiológicos, as emoções são processos brutais que acontecem no nosso corpo. Seguidamente a gente fala e ensina para as crianças, você tem que controlar as suas emoções. As emoções são incontroláveis. Eu acho que uma maneira interessante de a gente compreender o que são emoções é fazendo uma analogia com processos fisiológicos como a fome, como a sede e até mesmo com a vontade de fazer xixi. Esses processos são incontroláveis. Esses processos são sentidos no nosso corpo, são percebidos no nosso organismo. A gente tem uma descarga neurobiológica, que Antônio Damasio e depois o Bechara trabalha muito isso, que são os chamados marcadores somáticos. Quando uma emoção ativa, ela tem uma trajetória no corpo, ela promove uma descarga neurobiológica que se expressa no nosso organismo. Elas são, portanto, ações brutais e ações incontroláveis, elas são natureza pura. É como se a gente tivesse um vulcão dentro da gente e esse vulcão explode. E as emoções são manifestações dessas explosões, manifestações desse vulcão. Então, para a gente fazer uma diferenciação, então, do que são emoções e sentimentos. Os sentimentos, eles derivam já de uma condição de cérebro desenvolvido. O que nós falávamos anteriormente era que a criança ia acabar desenvolvendo uma consciência por volta de 6 anos de idade, e aí essa consciência é capaz de promover os sentimentos. Sentimentos são, portanto, uma decodificação semântica, né? Um entendimento, uma decodificação daquilo que está se manifestando no corpo. Para isso é necessário, então, desenvolvimento neuropsicológico. E isso dá mais ênfase e importância para aquilo que a gente falava anteriormente, ou seja, enquanto não houver uma consciência estabelecida, uma integração entre funções executivas, um cérebro bastante desenvolvido e maduro, nós não temos condições ainda de promover a decodificação do que essas emoções representam. Então, resumindo, as emoções são processos fisiológicos, processos que se manifestam no corpo, incontroláveis, da mesma maneira que ninguém controla a fome, ninguém controla a sede, ninguém controla a vontade de fazer xixi, e os sentimentos são essa interpretação que o cérebro dá para aquilo que o corpo está sentindo. As emoções não têm voz, e a gente costuma ensinar para as crianças que os sentimentos são a voz da emoção, que se manifestam através dos pensamentos. Portanto, o pensamento é a voz da emoção. O pensamento vem para dar um sentido que é aquilo que o meu corpo está sentindo. De acordo com Paul Ekman, nós nascemos então com um conjunto de 6 emoções básicas. Essas emoções fazem parte da natureza humana. O Ekman conseguiu provar a filogênese que o Darwin havia postulado no seu trabalho lá em 1876. Que emoções são essas, então, consideradas e chamadas de básicas? Tristeza, medo, nojo, raiva, a alegria e a surpresa. Todas essas emoções são capazes de produzir uma expressão facial padronizada, capaz de serem identificadas por qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo, sejam em populações mais isoladas ou populações mais urbanas. Então, dentro do nosso pacote básico, temos as 6 emoções básicas, mas também temos dentro do nosso pacote básico 2 chamadas pré-emoções. O que são pré-emoções? Pré-emoções significa não ter nenhuma ativação emocional. Vamos recordar que as emoções são disparos fisiológicos que se manifestam no nosso corpo e incontroláveis. Quando não há nenhum disparo emocional, nós estamos possivelmente num estado chamado pré-emoção. Nessa pré-emoção, nós temos duas formas de pré-emoção. Uma chamada bem-estar ou tranquilidade e a outra chamada desconforto. Elas são fáceis de se identificar em recém-nascidos. Os bebês, por exemplo, quando têm algum tipo de dor, quando têm fome, eles choram, eles demonstram desconforto.
Mas os bebês, quando estão alimentados, aconchegados, quentinhos e protegidos, eles demonstram tranquilidade ou bem-estar. Então, temos 6 emoções básicas e 2 pré-emoções, que querem dizer que não há nenhuma ativação emocional ocorrendo. Uma pergunta recorrente quando nós estamos falando sobre emoções é, afinal de contas, por que o amor não está nesse pacote básico? Na verdade, para o Paul Ekman, o amor não é considerado uma emoção básica e é só a gente retroceder um pouco no trabalho do Ekman e lembrar de como o trabalho do Ekman foi validado. Ele foi validado a partir da padronização da expressão facial. E aí a gente se pergunta, qual é a padronização da expressão facial da emoção amor? Praticamente nenhuma. A gente não tem uma cara específica de amor. A gente tem uma multiplicidade de manifestações compatíveis com a emoção amor. Para entender um pouco melhor por que o amor é uma emoção básica, a gente precisa recorrer a 2 autores, Frans de Waal e, novamente, o Antônio Damasio. Frans de Waal escreve um livro chamado A Era da Empatia e Antônio Damasio um livro chamado Em Busca de Spinoza. Vamos então ao conceito. Afinal de contas, por que o amor é uma emoção básica? O amor é a emoção que promove o vínculo, promove o attachment. Nós temos, nós seres humanos, o mais dependente filhote da natureza. Esse filhote é extremamente dependente de cuidado parental durante um longo período. O processo é longitudinal. Ele leva bastante tempo para que esse filhote seja independente, torne-se maduro e tenha seu razoável nível de independência. Então, do que depende esse filhote? De cuidados parentais. Então, a natureza precisa inventar uma força poderosa que vincule o cuidador, geralmente os pais, né, o cuidado parental, a esse filhote extremamente, vamos dizer, um filhote extremamente demandante de cuidado, um filhote que estressa os seus pais, um filhote que às vezes afeta o funcionamento familiar, demora para dormir, chora, promove um nível de estresse ambiental bastante elevado, mas essa força poderosa faz com que a gente cuide dele e não abandone o filhote. Então essa é uma das funções da emoção amor. Outra questão da emoção amor está relacionada à conjugalidade. Então, aquilo que a gente chama da teoria da união do par, do Robert Trivers, que diz que um casal se apaixona, desenvolve a emoção amor com o intuito da reprodução. E a reprodução, então, é fazer filhotes. Então, é necessário o amor para a reprodução na biologia, é necessário o amor para a vinculação parental, para cuidar desse filhote extremamente dependente da natureza. De acordo com Frans de Waal, é a partir dessa conexão que acontece entre mãe e filhote, essa conexão promovida pela emoção amor, que surge uma função extremamente importante para as espécies sociais, e essa função se chama empatia. Essa função empatia também traz agrega junto a ela funções correlatas como a compaixão, cooperação, respeito, colaboração e altruísmo. A partir daí, então, dá para entender que derivados da emoção amor surgem funções que são conectoras sociais, são promotoras daquilo que a gente chama do bem-estar e do equilíbrio social, fundamental às espécies sociais. E a empatia surge na natureza, conforme Frans de Waal, e também responsável pela socialização, no momento que a primeira mãe da natureza se importa autenticamente com o seu filhote. O início do nosso trabalho clínico com o baralho da regulação e da proficiência emocional se dá com as 6 emoções básicas. E vocês podem perceber que nessas emoções básicas nós não encontramos a emoção surpresa, e há uma explicação bem coerente para isso. A surpresa é uma emoção que ativa o tálamo sensorial, ou seja, desperta o nosso cérebro para algo que aconteceu, e a partir daí ela vai fazer uma decodificação para alguma outra emoção básica. Por exemplo, a chegada de um predador.
A surpresa é o primeiro ponto de alerta e logo em seguida nós vamos ter a decodificação para a emoção medo ou para a emoção de proteção, raiva. Chegada de um grupo de amigos, nós temos a surpresa, e que vai decodificar logo a emoção para a emoção alegria e, quiçá, a emoção amor. Então, há um outro problema que foi testado também quando a gente fez testes clínicos com as crianças, trabalhando com a carta da emoção surpresa. As crianças tendem a confundir, por uma influência cultural forte, a surpresa como algo agradável. Então, criança entende surpresa como se fosse um sinônimo de um presente, de algo bom que ela vai ganhar, não de algo ruim. Portanto, no trabalho clínico inicial, a seleção das 6 emoções básicas envolve a tristeza, o medo, o nojo, a raiva, a alegria e o amor, por toda a fundamentação que a gente deu da emoção amor, sobretudo no trabalho do Deval e sobretudo no trabalho do Antônio Damasio. Neste módulo nós estudamos então o histórico das emoções, os conceitos e ainda falamos sobre as emoções básicas e as pré-emoções. No próximo módulo nós vamos ver para que servem as emoções.